O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vós, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sob cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada ao céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, chama a atenção da cidade de Betsaida e de Cafarnaum, com palavras duras, fortes, porque nessas cidades foram enviados seus profetas, tantos profetas, e o povo não escutou, não acolheu os profetas e também não acolheu o próprio Messias. Por isso Jesus disse: se entre vós, se vocês tivessem ao menos ouvido os meus profetas e feito penitência, vocês se salvariam. Soa quase que como uma ameaça a essas cidades, a esse povo de coração duro, que fechou o coração a Deus. E quando nós fechamos o coração a Deus, nós também não ouvimos a voz da igreja. Nós temos dificuldades de acolher os ensinamentos da igreja, como outrora também esta comunidade, que hoje, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti também, Cafarnaum, serás elevado ao céu? Não, serás atirada no inferno. E diz: quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim despreza. E quem despreza a mim, despreza aquele que me enviou. Aplicando isso ao mundo em que nós vivemos, nós podemos dizer que hoje Deus continua falando através da igreja. Deus continua, como outrora Jesus enviou os profetas, João Batista, Elias, Jeremias. Muitos lugares ouviram os profetas, deram crédito, se converteram. Como muitos lugares, como o caso de hoje, não aceitaram, não ouviram os profetas. Assim também hoje, no mundo em que nós vivemos, nós somos chamados a ser fiéis à igreja, Ouvir, Deus fala, continua falando hoje no mundo em que nós vivemos, através do seu magistério, começando pelo nosso Papa, através dos bispos, através dos sacerdotes. Por isso, quando a gente não acolhe a doutrina, quando nós não acolhemos a voz da igreja, que fala através do magistério e dos seus legítimos pastores, seja ele quem for, Jesus, quem vos aceita, quem vos acolhe, a mim acolhe. Quem não vos aceita, quem vos rejeita, não só rejeita aquele que me enviou, aquele que foi enviado, mas também rejeita meu Pai que está no céu. Isso se aplica a Jesus, que foi rejeitado, se aplica aos apóstolos que foram rejeitados, aos discípulos, que também ontem, lembra? Vos envio como ovelha no meio de lobos. Muitos ouvirão vocês, mas muito não vos ouvirão. E vos perseguirão, vos caluniarão, mentirão contra vós. Então é essa categoria de pessoas que Jesus fala, com palavras duras, Pensas que entrarás no céu, não ouvindo
os meus profetas? Acredita que estará em comunhão com Deus, não estando em comunhão com a igreja? Não estando em comunhão com o magistério, com seus legítimos pastores? Não, te digo que não. Serás atirada no inferno. Então que nós possamos assim, meus irmãos e irmãs, no mundo de hostilidade, para com as coisas de Deus, e nós temos que estar muito atentos, porque às vezes essa tentação, ela costuma bater o coração de cada um de nós. Coloca na tua cabeça, quando você fala mal da tua igreja, quando você, em vez de anunciar a palavra de Deus, você faz o mal, você mente, você calunia, você está sendo o quê? Um elemento de unidade ou de divisão da igreja? O que vocês acham? Quando eu falo mal da minha igreja, quando eu não acolho os pastores, estou fazendo bem ou mal? Até o cachorro ali, se eu perguntasse para ele, ele ia dizer que está lá dormindo. Não, mas se fizer assim, está fazendo mal. E que não tem inteligência, e nem liberdade. Então que nós possamos ser instrumentos de Deus. Maldade nós temos por tudo. Jesus nos disse que aonde tiver erro, que eu leve a verdade. Aonde que tiver São Francisco, onde tiver trevas, que eu leve a luz. Onde tiver discórdia, não é para levar gasolina, nem álcool, Onde tiver fogo, que eu leve. Então, no mundo, nós temos que ser sinal do reino de Deus. Os profetas que foram rejeitados, que não foram acolhidos, como de hoje, as pessoas de coração duro, são aqueles que ainda não fizeram uma experiência com Deus. E olha que isso acontece em todos os ambientes. Os mestres da lei e os fariseus eram pessoas da igreja ou não? Sim, mas o coração ainda estava longe da igreja. Às vezes é possível a gente estar na igreja e não ser igreja. Repito, eu posso estar na igreja, mas não sou igreja. Quando é que eu estou na igreja e não sou igreja? Quando, por exemplo, eu estou na igreja, venho na igreja, mas eu não estou em comunhão com a igreja. Quando eu não sou fiel à igreja, quando eu questiono, o padre sempre diz que nós podemos questionar política, economia e futebol, debater e ter opinião, mas em termos de doutrina, fé e moral, nós temos que aceitar. A palavra é aceitar, não é debater, não é discutir, não é rejeitar. Outras questões, se o Papa vier a falar de política, economia, nós podemos até debater e podemos até discordar, porque não é esse, vamos dizer, a infabilidade do magistério da igreja diz respeito à doutrina e à fé, fé e moral. Então que nós sejamos ovelhas, dóceis ovelhas, colocando-nos a serviço da evangelização, acolhendo a voz da igreja, acolhendo os seus legítimos pastores, com amor, carinho, obediência, sabendo dialogar e sabendo respeitar, coisa que nem sempre é fácil fazer. Por quê? Porque o nosso coração, eles também está marcado pelo orgulho, E às vezes o orgulho fala mais alto. Quando o orgulho fala mais alto em nós, nós não ouvimos a igreja, nós a rejeitamos, senão na totalidade, em parte. E a comunhão, plena comunhão com a igreja está em todas as, em fé e doutrina. Quando eu não estou em comunhão com qualquer aspecto da igreja, em fé e moral, eu não, pode ser só um assunto, eu estou fora da comunhão. A comunhão, ela deve ser total. Eu não posso dizer, eu sou católico, mas daí eu escolho entre a doutrina da igreja aquilo que me agrada. Eu sou católico, mas eu gosto só do fulano e do ciclano. Não. Você está meio bagunçado na tua, não é católico, não é cristão, não é assim. Ser católico, eu sou católico, mas eu aceito isso, aquilo e aquilo. Isso, aquilo, aqui não. Então, isso é estar
não é estar em plena comunhão com a igreja, tá bom? Então peçamos ao Senhor que o alerta de hoje, que Jesus dirige Corazim, Betsaida, né? E Cafarnaum, que foram os lugares que rejeitaram os profetas, que não quiseram ouvir. Jesus dirige palavras duras, não é ameaça, mas algum entende como ameaça, de se vocês tivessem se convertido, se vocês tivessem ouvido, né? No dia do juízo, a sentença seria menos pesada. Mas como vocês não ouviram, não deram bola, né? Serás elevada ao céu? Não, tu serás atirada no inferno. Que isso nunca, jamais aconteça conosco. Porque diz no final: quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, é a mim que despreza. Mas quem me rejeita também aquele que me enviou. Então que nós possamos amar e acolher a nossa Santa Mãe Igreja e todos os ensinamentos que dela vêm, através dos seus legítimos pastores, que nós sabemos quem são. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.